Fala galera, aqui é o Fred do canal Fredcast Games, mais uma vez com vocês. Vamos falar hoje sobre a guerra de consoles. Mas que guerra de consoles? A guerra de consoles acabou. E era isso que parecia ser o sonho da minha vida, que a guerra dos consoles acabasse. E a gente viu isso acontecer aí recentemente, com lançamentos da Sony para o Xbox, que foi o caso de um game até agora, tá? Helldivers 2, mas está vendendo muito bem, tá? Parece que veio para ficar a ideia, e o lançamento de praticamente todos os games da Microsoft para qualquer outra empresa, porque foi uma escolha dela para sair fora dessa briga direta que ela tinha com a Sony e que ela estava perdendo. Então, o que aconteceu? Eu, que sempre defendi a não existência da guerra de consoles, confesso que estou sentindo falta de algumas situações. Quais situações? Argumentos que a gente tinha para defender certo console, a gente tinha certezas, as pessoas tinham certezas do que elas estavam defendendo, como acontece, por exemplo, no futebol, e isso acaba levando a uma situação gostosa, se não for exagerada. É bom você conversar sobre e saber por que a pessoa prefere aquilo, enfim. E essa guerra, entre aspas, né? Guerra que teria que ser do bem, mas algumas pessoas estavam levando para um caminho exagerado, ela acabou. E eu queria dizer que ela sempre existiu. Então eu acho que, de certa forma, era benéfico essa guerra de consoles, e vou dar um exemplo de como ela sempre existiu, e vamos lá, vamos na história. Então, retroceder até o início da década de 90, quando a gente tinha o Atari, década de 80, quando a gente tinha o Atari vendendo sozinho praticamente, e várias empresas começaram a tentar virar concorrentes do Atari, e apareceu uma que chamava Intellivision, é um videogame que chamava Intellivision, e ele pegou pesado nas propagandas da TV contra o Atari. Então ali houve uma guerra de consoles. Ele ficou em segundo na geração, muito atrás, tá? Muito atrás, perdeu feio, mas ele tentou e teve sim uma guerra ali, entre aspas. Ele ficou fazendo games durante muitos anos, ele era bem mais videogame, entre aspas, do que o Atari com relação a gráficos. Então ele colocava isso nas propagandas de TV para falar mal do Atari, e falava com todas as letras. Naquela época não tinha isso de ficar dosando o que se falar, não. E a Atari respondia com propagandas, no caso, explicando que você ia comprar um videogame mais caro que o dela para jogar quase nada de games, porque a quantidade de games lançados para o Atari era absurda, né? E para o Intellivision saiu, se eu não me engano, 125 games durante toda a vida do console. Mas enfim, houve ali uma guerra de consoles, e posso dizer que tenha sido a primeira guerra de consoles, então, Atari e Intellivision. Depois do crash dos videogames, aí entrou a Nintendo, do crash dos videogames em 83, entrou a Nintendo com o Nintendo 8 bits, e foram aparecendo concorrentes, né? A que mais marcou, não na geração 8 bits, mas na geração 16 já do Super Nintendo, foi a Sega. A Sega, ela apareceu então com o Mega Drive antes do Super Nintendo sair, e que vendeu muito bem em vários locais do mundo, e incomodou, e elas bateram de frente. Tinha sim uma guerra de consoles ali, essa até todo mundo conhece, pelo menos historicamente. Essa foi bem falada, com propagandas na TV também, e as pessoas, essa sim, como foi mais comparado a quantidade de vendas, aí tinha muita gente falando umas com as outras. Não tinha internet na época, então não dava para se falar tanto como se fala hoje, né? Que a internet, ela pega uma situação e coloca aquilo várias vezes mais do que normalmente até porque na internet todo mundo quer falar e colocar a sua opinião. Enfim, com a situação
da Nintendo de ter aparecido, então, em 1994, fim de 94, início de 95, o PlayStation, quem entrou na jogada para tomar o lugar de primeiro lugar, quer dizer, quem teria que ser batido, então, não era mais a Nintendo. Aí já foi a Sony com o PlayStation. E o que aconteceu? Na geração do PlayStation 2, tá? Do 1 ficou ali, a Sony tinha acabado de aparecer. Na geração do PlayStation 1, ela conseguiu tirar fora a Sega, lembrando que a Sega não saiu do mundo dos games, ela produz games e lança para todo mundo, e tá bem, vende bem, tá tudo certo. Porém, ela não tá mais em guerra de consoles. Então, a Sega desistiu e entrou, então, a Microsoft. Entrou a Microsoft e foi ela que encarou diretamente aí a Sony com seus PlayStations. Por quê? Porque a Nintendo, na geração seguinte do PlayStation 2, que foi a geração do PlayStation 3, a Nintendo saiu da jogada. Ela lançou o Nintendo Wii e saiu diretamente do enfrentamento com a Sony. Como que isso funcionou? Ela lançou um videogame mais fraco graficamente, porém falando que tinha jogos para família. Então ela focou diferente e ela continuou com esse foco, que ela continua até hoje. Então a Nintendo não encara diretamente, mas é videogame. Sim, é videogame. Eu conheço pessoas que só têm videogame da Nintendo. Então assim, de certa forma, não deixam de ser concorrentes. Mas não bate direto, porque para bater direto, você tem que ter um produto que seja idêntico ao outro. Entre aspas. Tá aqui os controles, tá? Dos concorrentes. Então, um produto que seja idêntico ao outro. Que era o caso, por exemplo, idêntico entre aspas, tá? Ao Xbox One e o PlayStation 4. O Xbox 360 e o PlayStation 3. Videogames muito parecidos e que tinham e que você tinha que escolher qual comprar se você não pudesse comprar os dois. Normalmente não se compram dois, né? Videogames muito parecidos. Então você escolhia um lado para poder ficar. E tem aqui também da guerra anterior aqui, ó, os controles, tá bem? Então, Super Nintendo e Mega Drive. Só para mostrar aí, constar. Então o que aconteceu? Quando a Microsoft assumiu, ela pegou pesado, voltou com a guerra dos consoles a pegar fogo. E algumas, eu me lembro das E3, né? Que era bacana, tinha uns corredores, a E3, a feira, tá bem? Que tinha, já acabou, não existe mais. Se eu não me engano, ali em Los Angeles. E a feira, ela tinha o lado dos estandes da Microsoft e o lado dos estandes da Sony. E era colorido, assim, era tipo um neon, um corredor grande, que o lado da Sony era de azul, era todo azul, e o lado da Microsoft todo verde. Era muito bacana de se ver e tinha ali, sim, uma briga que, na verdade, era para chamar atenção e acabava chamando atenção, na verdade, da indústria. Chamava atenção para se comprar videogames. Bem, essa briga acabou recentemente porque a Microsoft mudou de estratégia. Como a Nintendo mudou de estratégia, tá? A Microsoft pegou outra estratégia diferente da Nintendo, diferente da Sega na época. Então a Microsoft decidiu lançar os games dela, não abriu mão dos consoles. Ela tem os consoles, tem o plano que facilita para você ter comprar o console dela e ter vantagens através do plano dela, né, do Game Pass. Porém, ela não está enfrentando diretamente mais, porque ela lança os games dela também para o PlayStation e também para Nintendo, né, para o Nintendo Switch, agora Nintendo Switch 2. E essa história, mas bateu aquela saudade da guerra dos consoles, mas dessa maneira que eu estou falando, boa, e não
daquela guerra de brigas, tá bem? É claro que era uma rixazinha, né? Mas se não fosse extrema, eu acho até que era benéfica em alguns sentidos. Mas é isso. Foi bom que eu contei história para vocês aí de algumas brigas anteriores aí também, né? De consoles. E espero que tenham gostado do vídeo. Se gostam dos vídeos, deixem o like, se inscrevam no canal e a gente se fala no próximo assunto. Valeu!